E Sara se prepara para tentar atingir o número ideal de vacinados no município com campanha extraordinária na próxima semana. E você vai ver também. Especialistas dos Estados Unidos se pronunciam a favor de 2 vacinas da Covid-19 para crianças a partir de 6 meses. A empresa holandesa promete fabricar o primeiro carro equipado com painéis solares até novembro. A procura por convênios mais baratos está aumentando depois do último reajuste autorizado. Tigre entra em campo hoje no clássico contra o Brusque pela Série B do Brasileiro. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Olá, hoje sexta-feira, 17 de junho de 2022, tempo chuvoso em Santa Catarina, mas final de semana vai ser ensolarado. Um comitê de especialistas dos Estados Unidos se pronunciou a favor das vacinas contra a Covid-19 dos laboratórios Pfizer, Moderna em crianças entre 6 meses e 4 anos. Como em muitas nações, esta é a última faixa etária que ainda não tem acesso a essa proteção. Os 21 especialistas consideraram por unanimidade que os benefícios de vacinar o grupo superam os riscos. Com base nos vereditos favoráveis, a Agência Americana de Medicamentos poderia conceder sua autorização. As decisões da chamada FDA são referência a nível internacional. Nos Estados Unidos, a vacinação pode começar na próxima semana, assim que os Centros de Controle e Prevenção de Doenças derem um aval. Os especialistas dos chamados CDC vão se reunir na sexta-feira e no sábado. As doses a serem aplicadas no grupo são menores que as praticadas em adultos. No caso da Pfizer, são 3 microgramas por aplicação em 3 doses, as 2 primeiras com 3 semanas de intervalo e a terceira 8 semanas após a segunda. Já a Moderna vão ser 25 microgramas em 2 doses com 1 mês de intervalo. Na última semana, a FDA publicou sua própria análise dos ensaios clínicos e indicou que as vacinas são seguras e eficazes. Embora as crianças sejam menos vulneráveis à Covid, cerca de 480 menores de 4 anos morreram nos Estados Unidos e as taxas de internação aumentaram consideravelmente para a faixa etária durante a onda pela variante Ômicron. E continua a extrema preocupação da Organização Mundial da Saúde sobre a varíola dos macacos, que, de acordo com o comitê, os casos têm aumentado em toda a Europa. O diretor regional da Organização Mundial da Saúde para a Europa destacou que a região é o epicentro do surto da varíola do macaco. A Europa continua sendo o epicentro desse surto crescente, com 25 países relatando mais de 1.500 casos, ou 85% do total global. A magnitude desse surto representa um risco real. Quanto mais tempo o vírus circular, mais ele estenderá seu alcance e mais forte será a base da doença em países não endêmicos. A OMS vai convocar uma reunião de seu comitê de emergência em 23 de junho para avaliar se a varíola do macaco representa uma emergência de saúde pública de alcance internacional. A varíola do macaco, que não costuma ser mortal, pode causar febre, dor de cabeça, dores musculares, dor nas costas, gânglios linfáticos inchados, calafrios e fadiga. Depois aparecem erupções cutâneas, lesões, pústulas e crostas. Seus sintomas geralmente desaparecem dentro de 2 a 3 semanas. E como era esperado pelo mercado, o Banco Central aumentou a taxa básica de juros. O novo índice é o maior desde 2016. O Comitê de Política Monetária do Banco Central elevou os juros básicos da economia de 12,75% para 13,25% ao ano. A decisão já era esperada pelo mercado. Esse foi o 11º reajuste consecutivo na taxa Selic. Apesar do aumento em 0,5 ponto ter ficado dentro do previsto, o Copom divulgou em um comunicado que pretende continuar a elevar a taxa Selic nas próximas reuniões. Até agora, a maioria dos analistas financeiros apostava que os juros básicos ficariam em 13,25% ao ano até o fim de 2022. A taxa está no maior nível desde janeiro de 2017, quando alcançou 13,75% ao ano. A seguir, corrida para a troca de convênios médicos depois do último aumento autorizado pelo governo.
sabia que o brasileiro perde em média 21 dias durante o ano todo no trânsito? Diariamente, pelo menos 2 horas são perdidas em congestionamentos nas grandes cidades. O tempo diário perdido no trânsito para realizar simples atos como ir ao trabalho, escola, faculdade ou fazer compras resulta em 504 horas ou 21 dias anualmente. Os dados fazem parte da pesquisa da mobilidade urbana desse ano, conduzida pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito, em parceria com o Sebrae. De acordo com o levantamento, quase 30% dos entrevistados levam de 30 minutos a 1 hora por dia no trânsito e outros 32% de 1 a 2 horas. Segundo especialistas, os dados mostram o impacto trazido pela pandemia no comportamento da população em relação à utilização dos transportes públicos. Além disso, o estudo indicou ainda que o meio de transporte utilizado pode variar de acordo com o dia ou com a finalidade do deslocamento. Considerando os deslocamentos específicos, na ida para o trabalho, por exemplo, os ônibus prevalecem como o meio mais mencionado. Já para ir até a escola ou faculdade, os ônibus também se destacam, sendo citados por 14% dos estudantes. Agora, nas saídas para lazer, principalmente nos finais de semana, o carro foi citado como o meio de transporte favorito. Os aplicativos de transporte também se destacaram para essa finalidade e, com o passar dos anos, vem ganhando cada vez mais espaço na preferência dos usuários. 49 milhões de brasileiros têm planos de saúde, mas a procura por convênios mais baratos está aumentando, principalmente depois do último reajuste autorizado para a conta do consumidor. No ano em que a ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, aprovou um aumento de 15,5% nos planos de saúde individuais e familiares, o maior aumento desde o início da série histórica em 2000, quem é usuário já começou a sentir no bolso os efeitos. Antes, o maior aumento registrado tinha sido de 13,57% em 2016, segundo dados da agência. Por conta do aumento somado à crise na saúde e à crise econômica causados pela pandemia da Covid-19, alguns beneficiários tiveram que deixar de ter plano de saúde, enquanto outros precisaram fazer malabarismo para conseguir manter o benefício, ou até mesmo trocar por um plano mais barato. É o caso da Milene, que tem 2 filhos. O plano dos 2 já estava caro e para conseguir adicionar ela e o marido no convênio, teve que fazer a troca por um plano mais barato. Pagava na faixa de quase R$400. A gente foi pesquisando, aí a gente conversou com um corretor que atende sempre a gente para ver a possibilidade de colocar meu marido. E a gente viu como era absurdo. Os planos de saúde estão uns preços assim abusivos mesmo. Só que aí a gente, graças a Deus, ele encontrou um lá, também é só emergência, porém atende nossas necessidades, né? É o que a gente precisa no momento, é só de emergência mesmo. Onde colocando eu e meu esposo, saiu só R$300 a mais. Uma pesquisa da ANAB, Associação Nacional das Administradoras de Benefícios, mostrou que quase 50% dos entrevistados precisaram ajustar seu orçamento para não perder o plano de saúde que já tinham. O levantamento, que ouviu mais de 1.000 pessoas em todo o país, revelou ainda que 83% das pessoas têm medo de perder o plano de saúde por conta das dificuldades financeiras causadas pela crise econômica. O interesse pela portabilidade entre planos aumentou 12,5% de acordo com a ANS. Em alguns casos, foi possível reduzir em 40% os custos com a saúde. Uma empresa holandesa anunciou que neste outono vai começar a fabricar o primeiro carro de produção do mundo equipado com painéis solares. O Lighter terá painéis solares curvos em seu teto, capô, porta-malas que recarregam a bateria elétrica enquanto estiver em movimento ou permanecendo estacionado, e a primeira entrega deste novo veículo na Europa pode ocorrer já em novembro deste ano. O Lightyear Zero terá painéis solares curvos em seu teto, capô, porta-malas que recarregam a bateria elétrica enquanto estiver em movimento ou permanece estacionado.
A empresa diz que ele poderá dirigir cerca de 624 quilômetros sem parar para recarregar e terá um alcance adicional de até 70 quilômetros por dia a partir dos painéis solares. Para comparação, isso é um pouco mais do que um Tesla Modelo 3 e significativamente mais do que o Kira Niro Long Range. Cada hora ao sol adicionará até 9 quilômetros de carga à bateria. O alcance solar fornecerá uma alimentação adicional de quilômetros para viagens longas, mas também significa que o motorista gastará menos tempo em postos de carregamento, ou talvez nem precise deles. Segundo a empresa, em um condado quente como Espanha ou Portugal, se o trajeto diário for inferior a 35 quilômetros, não será preciso ligar o carro por até 7 meses. Em um clima mais nublado, como na Holanda, o carro precisaria ser recarregado após 2 meses. Outras empresas estão desenvolvendo carros com painéis solares, mas nenhuma está pronta para chegar ao mercado ainda. O Sono Scion, com produção prevista para 2023, promete fornecer uma média de 16 km de alcance solar por dia. O Aptera Never Charge é um veículo de 3 rodas de aparência futurista que a empresa afirma coletar cerca de 40 milhas de energia solar por dia. O Aptera disse que espera que o carro entre em produção em 2023 e já tem 24 mil reservas. O Tribunal Superior Eleitoral já divulgou a distribuição dos quase 5 bilhões de reais para o fundo eleitoral. A divisão considera o número de parlamentares eleitos em 2018 por cada legenda. A divisão é baseada no número de deputados e senadores de cada partido político. A novidade para este ano são as federações partidárias, que são tratadas como um partido único e que recebem um montante previsto para cada sigla. Segundo o TSE, o valor total a ser distribuído em 2022 é o maior desde 2017, mais de 4 bilhões 961 milhões de reais. O dinheiro só fica disponível para cada partido quando a sigla definir e divulgar seus critérios para a distribuição interna dos recursos. A verba deve ser aplicada exclusivamente no financiamento das campanhas eleitorais e os partidos devem prestar contas de cada gasto. Se houver sobras, o dinheiro volta para a conta do Tesouro Nacional. Do total previsto para o fundo eleitoral, 2% são distribuídos de forma igualitária entre os partidos independentes de eleitos. Os outros 98% são divididos com base na representação do Congresso, sendo que 35% são divididos igualmente entre os partidos que tiveram ao menos um deputado eleito em 2018. 48% distribuídos proporcionalmente às bancadas de cada partido na Câmara e 15% divididos de acordo com a proporção das bancadas no Senado. As doações de pessoas físicas seguem limitadas e pessoas jurídicas estão desde 2015 proibidas de doar recursos para campanhas. A seguir, Sara se prepara para a ação de vacinação. Para atingir o número de vacinados ideal, o município de Sara montou uma estratégia onde na próxima semana irá abrir 7 unidades de saúde em horário estendido para dar oportunidade das pessoas se imunizarem contra a Covid, influenza e sarampo. Bom, o município de Sara já saiu na frente e quer imunizar o quanto antes a sua população, não só aqueles dos grupos prioritários da vacina da influenza, mas também aproveitar, as crianças e as demais pessoas da população que queiram buscar essa imunização, principalmente contra o vírus da influenza. Estou do lado do secretário Sandro Hesley, que já traçou essa estratégia com o pessoal da secretaria. Então, a partir da segunda-feira, até as 8 horas da noite, os postos vão estar funcionando justamente para atingir pelo menos a meta razoável do Ministério da Saúde, né, secretário?
Essa foi a estratégia traçada pela Secretaria Municipal de Saúde, junto com as suas coordenações, para fazermos na próxima semana, que está finalizando a campanha de vacinação, então estaremos com as unidades abertas das 16 às 20 horas. São 7 unidades de saúde que estarão abertas para fazer a vacina contra a influenza, para fazer a vacina do sarampo, para fazer as vacinas de rotina, tanto para crianças quanto para adultos. E da Covid-19 somente para a faixa etária menor das crianças, é isso? Nesse horário estendido da Covid, somente para crianças. Os adultos, eles podem fazer as vacinas, a terceira, quarta dose do Covid, durante o horário normal de funcionamento das unidades, que é das 7 horas da manhã às 16 horas. Mas no horário estendido, somente para as crianças. E para buscar mais ainda incentivo para as pessoas se vacinarem, no próximo sábado e domingo também terá uma campanha especial do município, né, secretário? Estaremos fazendo, em conjunto com os outros municípios da ANREC, esse mutirão, esse momento de vacina no próximo sábado e no domingo. Mas faremos durante toda a semana no município de Sara, 7 unidades de saúde. Nossa Senhora de Fátima, Liri, Vila Nova, Presidente Vargas, 1º de Maio, Jardim Elizabeth e Jaqueline estarão vacinando a população, dando facilidade ao acesso da vacina para todos os munícipes, especialmente aqueles que não podem ir durante o horário normal de funcionamento, vão ter essa oportunidade no horário estendido. A gente sabe, né, que principalmente as crianças, elas precisam comprovar a vacinação para frequentar a creche, enfim. Por que esse número está tão baixo, secretário? Chegou alguma informação para o senhor, através principalmente das agentes de saúde, né? Por que as pessoas estão evitando se vacinar? Observamos essa diferença de anos anteriores. Acreditamos que, em função da campanha que houve do Covid, houve muita repercussão relativa às vacinas, o que fez com que algumas pessoas questionassem a efetividade do sistema de vacinação. Porém, lembramos que o sistema público de vacinação do Brasil é um dos melhores do mundo. E a vacinação, ela é eficaz e ela é o melhor método para evitar a doença. Então, por isso, precisamos de todos juntos nesta campanha de vacinação. A educação estará trabalhando em conjunto conosco, a assistência social estará trabalhando junto conosco na divulgação dessa grande campanha de vacinação chamada Vacina e Sara. A gente sabe que as UTIs, né, tanto pediátricas quanto adultas, estão lotadas em todo o estado, justamente por causa do aumento das síndromes respiratórias agudas graves. O que isso tem recebido de feedback do Hospital São Donato, já que a gente tem uma ponta aqui no município? Como é que está essa situação? O Hospital São Donato tem 20 leitos de UTI. Os 20 leitos estão ocupados, grande parte deles com pessoas com síndrome gripal, síndrome respiratória, né, e não relacionada à Covid, mas sim à influenza. Então, é importante que as pessoas também se vacinem contra a influenza, porque sazonalmente esse momento de inverno, mudança de temperatura, faz com que as pessoas desenvolvam as síndromes respiratórias, que podem agravar, se tornar uma pneumonia e a pessoa, de repente, ter que ficar numa UTI, entubada, numa condição complexa. Gripe, influenza também leva à morte. Então, tá certo. Obrigado pelas informações. Então, você, munícipe de Sara, tem essa oportunidade das 4 da tarde até as 8 da noite da próxima semana. As unidades de saúde estarão abertas e também no outro sábado e domingo, né, sem ser esse final de semana, no próximo, os municípios da região se reuniram através da ANREC, a região carbonífera, né, para que os municípios abram também as unidades de saúde. Sara já saiu na frente fazendo a divulgação que as unidades também estarão abertas para receber esse público. As crianças devem se vacinar com a segunda dose, a dose de reforço do sarampo, ou então a primeira que não tomou, colocar o calendário vacinal em dia e principalmente se vacinar contra a influenza, como o secretário mesmo frisou. A H1N1 está aí, junto com a H2N3, que já foi diagnosticada aqui na nossa região e também, infelizmente, leva a óbito. Voltamos ao estúdio. É isso aí. Vamos conferir agora as notícias que foram destaque essa semana aqui no Informe Região. Segunda-feira, o governador Carlos Moisés fez mais um apelo à população para que procure os postos e se vacine contra a influenza e a Covid. De acordo com o mandatário estadual, a principal causa das elevações de ocupações nas UTIs do estado são as doenças respiratórias. E a sociedade precisa entender que se fez uma grande campanha destruindo o programa de imunização nacional, que é exemplo para o Brasil e para o mundo
Nós deveríamos estar com a nossa população para vacina contra a gripe 90% vacinada, porque a gripe é uma doença oportunista que abre espaço para o agravamento de outras doenças. Hoje nós temos 20% apenas do nosso objetivo de vacinação alcançado. O bairro da Juventude, o Núcleo da Mulher Empresária de Criciúma e da ASIC promove mais uma edição da tradicional Feijoada do Bairro e depois de um período da pandemia, o evento volta a ser presencial. E esse ano um pouco diferente, um grande desafio para a gente, que vai ser um evento híbrido, né? Então tem ingressos presenciais e ingresso drive-thru, né? Deixando claro, a gente sempre gosta de deixar claro que as pessoas que adquirirem o nosso ingresso presencial, né, eles precisam vir ao bairro e almoçar aqui com a gente. Terça-feira, a população em situação de rua cresceu em todo o Brasil. A conclusão faz parte da plataforma do programa Polos da Cidadania da Universidade Federal de Minas Gerais. Precarização de vínculo de trabalho, dificuldade de sustentar, mesmo aluguéis muito baratos, enfim, mesmo uma vida muito simples, a pandemia radicalizou a dificuldade e intensificou a vulnerabilidade de boa parte da população brasileira. O Hemocentro de Criciúma recebeu durante a quarta-feira vários doadores de sangue no Dia Mundial do Doador, mas ainda faltam pessoas que possam colaborar para manter os estoques em dia. A necessidade ela é diária, né? Ultimamente, nas últimas semanas, estamos com uma quantidade baixa de doadores, uma média de 46, 47 por dia, muito abaixo, né? Nossa capacidade até de 100 candidatos por dia. Então, a nossa expectativa é que durante o Junho Vermelho, né, a gente consiga aumentar. Quarta-feira, o plenário da Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei que autoriza o governo do estado a aplicar recursos do Fundo Estadual de Saúde na rede feminina de combate ao câncer. A aprovação hoje por unanimidade foi uma maravilha. As meninas de rosa, essas heroínas, esses anjos da guarda, estão felicíssimas porque elas agora não vão precisar ficar mais de pires na mão, entende? Pedindo. E eu acho que é o papel do deputado, né? Ela já poderia ter isso há muito tempo atrás. Alguns içarenses terão direito de fazer o resgate da parte do FGTS devido à situação de emergência decretado, devido às fortes chuvas e vendavais do mês de março. O trabalhador vai poder sacar até R$ 6.220 por conta, se tiver esse valor na sua conta de FGTS. E tudo será feito por um aplicativo da Caixa Econômica. Quinta-feira, o Programa Estadual de Redução de Agrotóxicos foi sancionado pelo governador Carlos Moisés no último dia 7 de junho. O objetivo é preparar o Estado para a redução de forma progressiva do uso de agrotóxicos na agricultura, pecuária, extrativismo e práticas de manejo dos recursos naturais. Nós sabemos que Santa Catarina é o 4º estado na produção e, ao mesmo tempo, também de famílias envolvidas. São hoje mais de 1.200 famílias que trabalham com a produção do alimento saudável. O prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro, falou mais uma vez sobre as questões da baixa procura por vacinas pela população. O prefeito usou suas redes sociais para divulgar as ações que o município vai realizar para atingir a meta vacinal. No dia 25 e no dia 26, nos 3 parques da cidade, no sábado e domingo, nós vamos estar ali pronto com toda a equipe da Vigilância Sanitária para vacinar o seu filho. Então, não perca esta oportunidade. E antes de encerrar, o Criciúma Esporte Clube daqui a pouco entra em campo para enfrentar o Brusque pelo Campeonato Brasileiro da Série B. O clássico catarinense será no estádio Heriberto Wilson, daqui a pouquinho mesmo, às 7 horas da noite. Portanto, atenção no trânsito na área central de Criciúma. Caso o Tigre vença, pode alcançar o G4 da competição. E com essa informação a gente encerra o Informe Região desta sexta-feira. Lembrando para você que essas e outras notícias estão nas nossas redes sociais, @TV Primavera, no Instagram e também no Facebook. E você pode acompanhar os vídeos e as informações do dia também no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. Para vocês, uma boa noite, um bom final de semana. Até segunda.